Olá pessoal, boa noite aí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marco Jerônimo, sou instrutor aqui do Clube dos Notebooks e Tablets, né? E estamos começando agora a nossa primeira palestra do ano de 2013, né? Então eu queria desejar a todos os nossos colaboradores e alunos, né, e amigos um excelente 2013, né? Esse ano promete que tenhamos bastante sucesso, bastante trabalho na área de manutenção de tablets, de notebook, né? E agora também esses novos equipamentos, né? Que não são tão novos assim, mas que de algum tempo para cá tem entrado bastante aqui no nosso país, né? Então, já há algum tempo que a gente estava projetando falar alguma coisa sobre esses equipamentos, né? Então, creio que chegou a hora, né? Vamos falar hoje nessa palestra sobre procedimentos de manutenção de tablets que são fabricados pela Apple, né? Que são os iPads, e também de smartphones, que são telefones inteligentes também fabricados pela Apple, né? Esses equipamentos não são novos, assim, em termos assim de fabricação. Já há alguns anos que os iPads já estão no mercado aí mundial, né? E os iPhones também. Só que de algum tempo para cá é que começou a aparecer bastante em nossas oficinas e assistências técnicas, né? Na nossa oficina mesmo aqui no Rio de Janeiro, até um ano e meio atrás, não aparecia muito desses equipamentos, né? Digamos assim, de um ano para cá, praticamente toda semana aparece esses equipamentos para reparar. Então, a gente está vendo que está aumentando o uso, né? Está entrando bastante desses equipamentos no mercado. Então, acreditamos que agora seja a hora da gente começar a falar também desses equipamentos, né? Já há algum tempo que a gente está falando sobre manutenção de tablets que utilizam o sistema Android, né? Que continuamos a ministrar também esses treinamentos, né? Até porque são equipamentos que também estão sendo bastante vendidos aí no mercado. Mas o nosso assunto aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esses procedimentos de manutenção de iPhones e iPads, né? Temos vários e-mails já de pessoas que nos solicitaram, né, falar sobre esses equipamentos, né? E também porque agora no final de janeiro nós estamos iniciando nossas primeiras turmas de manutenção desses equipamentos, né? Após já algum tempo ministrando, executando, quer dizer, manutenção nesses equipamentos em nossas oficinas aqui no Rio, né? Nós montamos um treinamento para transmitir também a nossos amigos, alunos, participantes, né, colaboradores, as técnicas que nós estamos utilizando para reparar estes equipamentos, né? Então é um curso que ele tem um pré-requisito, né? Que digamos assim, o profissional já tenha conhecimentos na área de manutenção, de informática, já tem algum conhecimento de eletrônica. Por quê? Porque no treinamento a gente fala algumas coisas, mas se a pessoa for completamente leiga, ela pode ficar perdida, né? Então é muito importante que a pessoa já tenha um contato com sistemas operacionais, com ferramentas de manutenção, né? Por quê? Porque a gente vai tentar dar uma ênfase nos procedimentos que nós já utilizamos para reparar esses equipamentos. Então vai ser muito importante que a pessoa já tenha algum conhecimento, tá? Se não tiver conhecimento na área de manutenção, pode ter algumas dificuldades.
Não quer dizer que não dê para não fazer o participar da palestra, ou para se quiser depois fazer o curso, não quer dizer que não possa fazer, tá? Só que nós recomendamos que a pessoa já tenha algum conhecimento. Então nós vemos aqui alguns equipamentos, né? Nós temos aqui o iPad aqui do lado esquerdo, né? E aqui do lado direito da nossa tela nós temos o iPhone. Queria deixar claro o seguinte, gente, que tanto os equipamentos iPads quanto iPhones, eles possuem vários modelos. Então você, como técnico de manutenção, você vai ter que se habituar, né? Vai ter que pegar experiência em cada modelo, tá? Então hoje, por exemplo, já está saindo o iPhone 5, né? Você já tem aí no mercado, já está sendo vendido o iPhone 5, que tem várias diferenças do iPhone 4, do iPhone 3, tá? Da mesma forma, o iPad também já tem várias gerações, né? Nós temos aí o iPad 1, né, que é o primeiro iPad, temos o iPad 2, mas mesmo dentro do iPad 2 nós temos várias gerações, vários equipamentos que, se você for ver, possuem diferenças entre eles, tá? Então nós temos já o iPad 3, né? Então é muito importante que você, como técnico, como profissional de manutenção, você participe dos fóruns, você participe dos sites, dos fabricantes, que você leia blogs, participe das discussões. Por quê? Porque toda semana tem coisa nova, gente. E o procedimento para você ter acesso à parte interna, ou para você resolver um problema num determinado modelo, não necessariamente vai ser igual ao outro que você já sabe. Então tenham muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes você pega, por exemplo, o iPad 2 e o iPad 3. Os procedimentos para abrir, em alguns casos, podem coincidir, tá? Mas há procedimentos de manutenção que são completamente diferentes. Inclusive as peças que são trocadas são diferentes, tá? Hoje, na nossa oficina, uma grande incidência de entrada de equipamentos são os equipamentos que chegam com a tela quebrada, né? O touchscreen, tanto de iPad quanto de iPhone, a maior incidência são esses equipamentos que chegam com a tela quebrada. Por quê? E acredito que você que está aí do outro lado, participando dessa palestra ou assistindo esse vídeo no YouTube, né? Provavelmente na sua oficina, para você, vai chegar também bastante equipamento com a tela quebrada. Por quê? Porque o equipamento caiu no chão, quebra, tá? Existem algumas proteções, né? Algumas capas de proteções que você deve inclusive orientar o seu cliente a comprar, para que diminua o impacto, né? E muitas das vezes proteja da quebra, mas nem sempre. Já chegou equipamento para gente com capa com a capa bonita, bem acolchoada, mas pelo simples fato de ter caído, quebrou, tá? Mas já teve casos também que a capa protegeu, tá? Então é importante você orientar o seu cliente, né? Depois que você faz um reparo desse, caso o equipamento não tenha capa, você oriente ele, ou você venda para ele uma capa de proteção. Procure no mercado, aí existem vários tipos de capas, tá? E de proteções que vão proteger o equipamento, tá? Contra a queda, né? Mas enquanto isso a gente vai aí ganhando dinheiro, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui é discutir os procedimentos, tá? Que não vai dar para a gente mostrar diretamente os procedimentos, tá? Por quê? Porque é uma palestra onde o nosso objetivo é comentar sobre os procedimentos, tá? Depois, quem tiver interesse realmente de entrar nessa área, que é uma área que bem promissora, né? Em termos assim de prosperidade financeira,
Ainda mais se você na sua cidade ou na sua região, se ainda não tem ninguém executando manutenção a nível de hardware, né, desses equipamentos, essa é a hora, tá? É a hora de você participar de um treinamento conosco, né? Ou aqui no Rio de Janeiro, ou então em outras cidades onde nós temos parcerias aí, nós temos parcerias para levar esse treinamento, como nós já levamos os outros de notebook, de tablet, para várias cidades pelo Brasil, né? Mas se você tem essa possibilidade de participar conosco aqui no Rio de Janeiro, tá? Você será bem-vindo, tá? Ou em outra cidade qualquer aí. Se você achar, e se você tiver aí na sua cidade aí pelo menos 10 interessados em participar desse treinamento, né? Fale conosco, né? Nós mandamos os links de matrícula e se a gente conseguir matricular 10 alunos, a gente vai até a sua cidade com todos os equipamentos e ferramentas para ministrar esse treinamento aí para você, tá? Depois é só entrar em contato, tá? Bom, gente, então aqui nós vamos falar hoje sobre manutenção de iPhones e iPads, né? Lógico que a gente vai falar de um de cada vez, né? Porque fisicamente eles são bem diferentes, tá? A nível de software, né? Eles são bem parecidos, inclusive os procedimentos de manutenção são bem parecidos, né? Lógico que cada um tem uma utilização específica, tá? O iPhone é um telefone com várias opções, com várias funções diferentes, até que não existem no iPad. E o iPad também tem várias funções que o iPhone não executa, tá? Mas ambos utilizam praticamente o mesmo sistema operacional e utilizam, digamos assim, os mesmos programas de manutenção que nós utilizamos para fazer operações, manutenção, reparo, transferências de arquivos. Os mesmos programas, né, que tem o iTunes, tem o iTools, né, que são, assim, digamos assim, aplicativos de manutenção e de operação desses equipamentos, tanto do iPad quanto do iPhone, né? Você que ainda não ouviu falar sobre esses equipamentos, né? Os aplicativos são completamente diferentes de repente do que você já está acostumado aí com Windows, né? Ou com Linux, ou mesmo você que já está trabalhando com manutenção de tablets, né? E que já está utilizando aí o sistema operacional Android. Ao se falar de sistema operacional para equipamentos da Apple, os aplicativos são completamente diferentes, tá? Então nós temos aí o iTunes, né? Que você que você deve inclusive instalar no seu computador desktop ou notebook normal e fazer operações de transferências de música, livro, arquivos, todo tipo de arquivo que você quiser trabalhar no iPad, você pode de uma certa maneira transferir através do seu computador, se estiver instalado com esse programa iTunes, né? E também temos o programa iTools, que também é uma outra ferramenta muito útil, né? Então você que está entrando nessa área agora, seria importante depois você começar a pesquisar sobre o iTunes e o iTools, que são ferramentas úteis para a manutenção tanto de iPad quanto de iPhone, né? Então existem muitas variações, tá, gente, de como que você vai fazer a manutenção. Igualmente na manutenção de tablets e na manutenção de notebook, é muito importante que você pesquise com o cliente antes de qualquer procedimento que você for fazer num iPad ou num iPhone. Você faça uma entrevista com o seu cliente para saber por que ele está reclamando do problema, né? Qual é digamos assim, um sintoma do defeito, tá?
Por quê? Porque muitas das vezes o sintoma é um problema de software, né? Então você não vai ter necessidade de você desmontar o equipamento, tá? Ou então é um problema de hardware, aí você vai ter necessidade de desmontar o equipamento, tá? Então antes de você fazer qualquer procedimento, de você executar qualquer procedimento que venha a tentar reparar o equipamento, é muito importante que você defina o que você vai fazer a partir do sintoma que o equipamento estiver apresentando, né? É lógico, se o cara chega, se o cliente chega na sua oficina com um equipamento já quebrado, com a tela quebrada, né? Você praticamente você sabe mais ou menos o que você vai fazer. Da mesma forma que você tem determinadas peças de testes para fazer manutenção de desktop ou notebook ou tablets Android, vai ser importante que você também tenha determinadas peças de reposição para você ter certeza de que é só aquilo. Por exemplo, já houve casos de iPad que chegou para a gente com a tela quebrada e para o cliente era só a troca da tela de touchscreen, tá? Por quê? Porque o equipamento, ele de uma certa maneira ligava, aparecia a imagem, mas não funcionava ali o touchscreen, né? Mas depois que a gente foi analisar o problema, a gente verificou que não era só a tela de touchscreen, tá? Tinha mais componentes, tinha mais peças danificadas. Então, às vezes, é só a tela, mas às vezes não é, tá? Então, você tem que explicar para o cliente e pedir aquele prazo normal para manutenção de 24, 48 horas, prazo para diagnóstico e orçamento, tá? Você não pode sair dizendo, você pode até dar uma base para o cliente, né? Porque às vezes o cliente tá com a tela quebrada, né? O cliente quer saber quanto que vai ser, né? Até porque hoje existem assistências e assistências. Por exemplo, a nossa loja de assistência técnica, ela fica aqui na minha cidade, em Duque de Caxias, né? Muito embora a gente tenha uma assistência técnica também lá no centro do Rio. Mas o que acontece? Nós temos cliente que já veio da Zona Sul para fazer serviço conosco aqui em Duque de Caxias. Por quê? Porque lá uma tela, para vocês terem uma ideia, o preço de uma tela dessa de touchscreen, de iPad, por exemplo, está custando na faixa, dependendo de onde você for comprar, entre 120 e 250 reais, tá? É o preço só da tela, tá? No seu fornecedor. E nós cobramos aí uma média de 200, 300 reais como mão de obra para fazer essa troca, tá? Por quê? Porque é um equipamento caro, é um equipamento que precisa que você tenha cuidados especiais para poder não danificar mais nada. Então a mão de obra ela é um pouquinho mais cara do que os tablets mais baratos, né? Então eu sempre falo isso para os nossos alunos. Você tem que ter uma ideia de quanto custa o equipamento que você está consertando e o seu preço vai ser feito em cima daquele preço do equipamento. Se você conserta um tablet que custa 300 reais, né? A nossa mão de obra aqui fica em torno de 70 reais, tá? Agora, se a gente está consertando um tablet que custa 2.000, 3.000 reais, o preço da mão de obra é outro, até porque o investimento de profissionais que tenham experiência também é outro, né? Você para fazer um curso de manutenção de tablet comum é um preço. Se você for fazer o curso de manutenção de iPad, iPhone é outro. Então as ferramentas usadas são outras, os preços são outros, tá? Então você tem que construir o seu preço sempre em cima daquele valor que for o equipamento, tá? Então, gente, é muito importante que você, como técnico de manutenção, que você conheça bem o sistema operacional, tá? E os aplicativos que você vai utilizar para fazer manutenção, tá? Então, antes de mais nada, você precisa conhecer o iTunes, o iTools e algumas outras ferramentas, alguns outros aplicativos
que nós utilizamos para benchmark, né? Ou seja, para poder fazer avaliação do funcionamento do equipamento, né? Então, durante o treinamento, a gente mostra esses aplicativos sendo utilizados de maneira que você possa fazer o diagnóstico no equipamento caso ele esteja ligando, caso ele esteja funcionando, tá? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento a nível tanto de sistema operacional como de aplicativos usados para manutenção, tá, gente? Então essa é a primeira parte, né, que a gente está falando. Uma outra coisa que você deve conhecer também são os procedimentos, né, e que você deve saber transmitir para o cliente sobre o uso da bateria, né, a bateria de alimentação. Uma das características fortes dos equipamentos iPhone e iPad é a durabilidade da bateria, né? Tem casos que você fica 2, 3 dias utilizando o iPad ou o iPhone sem precisar carregar. Agora, é muito importante que você conheça como que funciona isso. Quais são os procedimentos que você deve utilizar para que a bateria tenha uma autonomia alta, né? Ou seja, ela consiga, digamos assim, ser usada por um bom tempo, né? E tenha também uma vida útil também longa, né? Quanto mais você puder aumentar a vida útil, né, menos gasto você vai ter, né? Então, durante os nossos treinamentos, nós mostramos, né, as dicas de recarga, né? Há casos em que você não deve fazer a recarga do iPad, por exemplo, pelo computador. Por quê? Porque, por exemplo, você poderia fazer a recarga através do computador pela porta USB, né? Pelo cabinho, né? Vem um cabo que você liga no iPad e outro que você liga na porta USB. Mas só que a corrente que o computador normal fornece para o iPad é uma corrente muito baixa. Então muitas das vezes não dá para carregar, tá? Então vai aparecer lá em cima não carregando. Então você deve sempre dar prioridade para carregar pelo carregador próprio do equipamento, tá? Que vem com ele, né? Você não deve toda a bateria de lítio ela tem os ciclos de carga, né? Então é importante que você saiba utilizar esses ciclos de carga, né? E saiba orientar o seu cliente de maneira que ele não use o equipamento errado, né? Outra coisa é o transporte. Você não deve transportar baterias. Não é só de iPad ou iPhone, não. Qualquer tipo de bateria, você não pode aquecer ela, ou seja, transportar ela digamos assim, sacolas ou, digamos assim, maletas muito quentes que peguem muita temperatura, porque essa temperatura excessiva pode prejudicar a sua bateria, né? Aqui nós vemos algumas diferenças entre modelos. Você vê que esse do lado esquerdo é um iPad mais, digamos assim, mais antigo, e ele é mais, a espessura dele é maior do que esse da direita, tá? Então cada modelo novo que a Apple lança no mercado vai ter diferenças significativas entre um equipamento e outro, tá, gente? Então é muito importante que você esteja sempre ligado no site da Apple ou nos sites de suporte técnico para você conhecer essas diferenças e saber o que você pode fazer em um, o que você pode fazer em outro, tá? Então é muito importante que você esteja sempre ligado nisso, porque todo dia tem novidade, tá? Tem um blog, se eu não me engano, é iPad Dicas, que todo dia eu recebo dicas e informações novas sobre iPhone e iPad, tá? Então é bom que você se cadastre nesses sites. Por quê? Porque todo dia você vai conhecer, vai aprender coisas novas, né? Como eu aprendo diariamente, né? Então nós temos aqui alguns conhecimentos básicos que você, como técnico de manutenção,
vai precisar aprender ou aperfeiçoar, caso você já saiba, né? Então, ó, conhecimentos básicos para manutenção em iPads e iPhones. Você deve conhecer a operação básica do sistema operacional iOS, né? Você tem que aprender a fazer a configuração básica e ajuste de funcionalidades, né? Para quem já trabalha aí com manutenção de tablets, né? É aquela função que você aperta aquele ícone de configurações, né? E você vai lá ajustar, configurar a Wi-Fi, configurar o 3G, configurar o brilho da tela, configurar o som, configurar o vídeo. Então, uma dezena de configurações, gente, que você deve e tem que aprender a fazer antes de você, digamos assim, dizer que você faz manutenção em iPad. Por quê? Muitas das vezes, às vezes é uma falta de configuração que está causando o problema, né? Semelhante, né? Eu uso muito assim analogias, né? Você que já é profissional de manutenção de desktop e de notebook, por exemplo, você como técnico de manutenção, você tem que saber configurar, por exemplo, ali o setup do computador, né? Então, essas configurações básicas e ajustes seria o setup só que não se chama setup, né? Você tem lá a página de ajustes, né, onde você faz essas configurações. Então é muito importante que você aprenda a entrar naquele ícone ali de configurações, tá? E ajustes e fazer todas as configurações que você puder fazer. Por quê? A partir disso aí é que você vai poder dizer se o equipamento realmente está com defeito ou não, desde que ele esteja ligando, é lógico, né? Fazer a instalação e operação do iTunes e do iTools, né, que são aqueles aplicativos usados para manutenção. Você deve saber fazer transferência de arquivos, músicas, livros, vídeos e etc. Né? Para você fazer essas operações, você deve usar um ID da Apple, né? Onde você vai ter que fazer um cadastro lá na Apple e fazer para poder fazer essas transferências, né? De músicas, de livros, de vídeos, né? Então você deve saber fazer a configuração e reparo de conexão Wi-Fi, configuração e reparo de conexão 3G, né? Alguns diagnósticos e procedimentos técnicos que você, quando o iPad está travado, né, ou bricado, porque ele também brica, né? Quem já faz manutenção de tablets aí, né, a gente já discutiu, já falou alguns procedimentos de manutenção de tablet. Você tem que usar determinados programas, né, aplicativos, para baixar uma ROM lá do fabricante e fazer a reinstalação. No caso do tablet, a mesma coisa. Do iPad, a mesma coisa, tá? Você deve conhecer os procedimentos técnicos para a troca de tela de touchscreen, né? Que como nós já falamos, é uma coisa que quebra bastante. Deve também saber fazer a substituição da tela de LCD, do display de LCD. Alguns outros defeitos que ocorrem também: procedimentos para a troca do botão de home, liga-desliga, botão de som, botão de volume, procedimentos de troca de conectores DC, conectores de fone, conector dock, né? O conector dock é o que faz a comunicação entre o iPad e o computador, né? E também por onde é feita a carga da bateria. Procedimentos técnicos para a troca de baterias e placas lógicas, né? Diagnóstico e procedimentos técnicos quando o tablet não ligar nada, né? Você deve saber também fazer atualização de sistema operacional, porque quando a Apple lança um sistema operacional novo, né? Dependendo do equipamento que você tenha, pode ser que ele pegue a atualização para um sistema operacional mais novo, tá?
É lógico que isso não é, digamos assim, sempre obrigatório, tá, gente? Isso ocorre também com os tablets da linha Android, né? Nem todo tablet da linha Android é compatível com as últimas versões do Android, tá? Mas é lógico, no caso da Apple, ela vai informar, olha, nós estamos lançando aqui o iOS 6. No momento estamos no iOS 6.01, né? Mas estamos lançando aqui o iOS 7.0, por exemplo. De repente esse 7.0 não vai ser compatível com os primeiros iPhones ou iPads, né? Lógico que a Apple vai informar isso, né? E só que muitos clientes desavisados às vezes vai querer, não, eu quero atualizar para a versão 7, né? E às vezes não dá. Então você como técnico, como profissional, você deve saber dessas informações, né? Você deve saber fazer a formatação do sistema, a instalação de aplicativos para usuários, né? Ou seja, baixar lá da Apple Store, que é a loja oficial da Apple, né? Para equipamentos oficiais, né? Por quê? Porque a gente está falando aqui de equipamentos oficiais, né? Existem os equipamentos não oficiais, gente, que são equipamentos desbloqueados e você pode também utilizar sites de repositório, que são, digamos assim, lojas não oficiais que também distribuem aplicativos para serem usados em iPads e iPhones, tá? A gente discute esse procedimento durante o treinamento, tá? Deve saber fazer a instalação de aplicativos para benchmark e manutenção, né? Desbloqueio e instalação de aplicativos de terceiros e o downgrade de sistema operacional, porque às vezes você faz um upgrade para um sistema operacional mais novo, só que pode ser que esse sistema operacional mais novo contenha, digamos assim, bugs ou digamos assim, incompatibilidades com programas ou aplicativos necessários. Então, às vezes, o cliente pede para fazer o downgrade, ou seja, voltar ao sistema operacional anterior que funcionava perfeitamente, tá, gente? Então, isso aí são, digamos assim, procedimentos que nós, como técnicos, executamos normalmente, né? Aqui é o conector, né, dock, né, que é utilizado para carga de bateria e comunicação com o computador, né? Uma vez que você definiu que o problema não é problema de software, né? Ou seja, que o equipamento ele está com um problema de hardware, né? Porque não liga, ou então a tela está quebrada, a imagem, digamos assim, da tela de LCD está se mostrando quebrada, um botão de home ou o botão liga-desliga ou o botão de som não funciona mais porque está quebrado, o conector de som não funciona porque também está quebrado ou com mau contato. Então, várias são as causas, gente, que você vai ter que, digamos assim, abrir literalmente o iPad, né? E também o iPhone. Depois a gente vai ver. Para cada equipamento, gente, seja iPad ou seja iPhone, você tem procedimentos específicos que você vai ter que saber executar para poder abrir. No caso do iPad, tá? Ele não tem nenhum parafuso ali por trás, né? Para quem já tem aí ou para quem já conhece o iPad, não tem nenhum parafuso, né? Então você tem que utilizar uma estação de ar quente e passar sobre essa parte preta lateral, né? Essa parte preta lateral, embaixo dela, embaixo desse vidro, tem uma fita adesiva, tipo dupla face, né? Então você tem que passar essa estação, você tem que jogar um ar quente configurado na temperatura média aí de 150 graus, tá? Você tem que passar em toda essa extensão preta para que você faça o derretimento dessa fita cola, né, dessa fita dupla face, né? E depois com espátulas específicas, né, que são ferramentas específicas para a abertura de tablets da Apple, né, que são os iPads,
você com essas espátulas a gente consegue abrir tirar primeiramente a tela de touchscreen, tá? E depois a gente tem acesso a desmontar todo o tablet, tá? Então, inicialmente você precisa jogar esse ar quente para poder fazer o derretimento dessa fita cola, tá? Agora é muito importante, gente, você praticar. Por quê? Se você fizer esse procedimento aí do derretimento e se você tiver muita ansiedade de querer fazer o serviço, você pode enfiar a espátula e de repente não está solto ainda. Então você vai acabar quebrando a tela de touchscreen. Tá? Então é muito importante, se você vai iniciar esse procedimento, que você tenha muito cuidado, né? Ou então que você já informe ao seu cliente que para abrir vai ter que trocar a tela de touchscreen, tá? No início eu fazia isso, tá? No início eu não tinha segurança para fazer o serviço, então eu já avisava o cliente, ó, vai ter que abrir, mas só que para abrir vai quebrar a tela, porque eu já avisava ele, já botava na conta do cliente a troca da tela. Hoje eu já não quebro mais tela, tá? Hoje eu já abro um iPad sem quebrar a tela, já abro ele, mas os primeiros, gente, você não pode ser muito afoito ou ansioso, porque se você não fizer o procedimento correto, né, o ideal é que você participe do nosso treinamento, né? Tem que fazer o jabá também aqui, né? O ideal é que você participe do treinamento. Por quê? Porque lá você vai aprender a abrir o iPad de maneira que não quebre, tá? Então, agora, se você não tem como fazer o treinamento, se você está com pressa, tá? Então ou então a tela já está até quebrada, né? Vai ter casos que você já está com o iPad aí e já está com a tela quebrada. Então, mas de qualquer maneira, o procedimento, mesmo quando a tela chega quebrada, gente, eu procuro abrir com cuidado e descolando essa fita cola, porque se você for abrir de qualquer maneira, você pode arranhar a tela de LCD que está logo embaixo, você pode arrebentar um flat que está logo ali por baixo, tá? Então você tem que ter muito cuidado na abertura do tablet, tá? Então a gente está falando isso porque já passou por isso, tá? Já teve alguns problemas de danificar, tá? E hoje a gente não danifica mais, tá? Mas a primeira sempre você danifica. Então aí está mostrando aí, ó, as espátulas, são espátulas específicas, tá? Inclusive quem fizer o treinamento conosco recebe um kit de ferramentas, tá? Com algumas espátulas e algumas ferramentas específicas, tá? Para a manutenção, tá? Então, uma vez que você utilize as ferramentas e o procedimento correto, você consegue levantar a tela de touchscreen sem problema nenhum e você consegue abrir o iPad, tá? Então, uma vez que você abre ele, tem que se tomar cuidado, tá? Por quê? Porque existem flats ali que ligam a tela de touchscreen ao iPad, né? Então, se você abrir da maneira errada, você pode, mesmo que você não quebre a tela de vidro, né, da tela de touch, você pode arrebentar o flat, aí arrebentando o flat também não vai adiantar nada. Você vai ter que trocar essa tela de touchscreen da mesma maneira, né? Você deve usar ferramentas também específicas para abrir e tirar a tela de LCD, né? A tela de LCD do iPad 2, por exemplo, é presa por 4 parafusos, né? Um em cada ponta. Então, uma vez... Só que você vê ali que ele abriu a tela de touchscreen e colocou aqui atrás, né? Aqui nesse ponto aqui. Mas você tem que tomar muito cuidado e colocar alguma proteção aqui por trás dessa tela para ela não arranhar, tá? Então todo cuidado é pouco, tá, gente? Então tirou a tela, legal, mas ela ainda está presa. Se você ver, ó,
o flat que prende a tela de touchscreen à placa eletrônica do iPad está bem aqui do lado aqui, tá? Então agora tem que primeiro tirar a tela de LCD, os 4 parafusos. Depois que você tirar a tela de LCD, é que você vai ter acesso a desconectar os flats da tela de touchscreen, tá? Então você tem que primeiro tirar a tela de LCD para depois conseguir tirar o flat do touchscreen, que é esse daqui, ó. Esse aqui que ele está tirando aqui agora é o flat da tela de touchscreen. Então, mas você só tem acesso a esse conector aí depois que você tira a tela de LCD, tá? Então, aí tá fazendo o desligamento também dos outros conectores, tá? Das outras placas, da própria placa da própria tela de LCD, do display de LCD, tá? Temos também a placa de wireless, temos a bateria, temos a placa lógica. Então tem vários hardwares aí que precisam ser desmontados e existe toda uma sequência para se fazer essa desmontagem até que você chegue ao iPad completamente desmontado, tá, gente? Então, lá no final da apresentação nós temos um link onde você tem os principais defeitos, né? Os principais defeitos que você vai encontrar em iPad, né? E durante o treinamento a gente explora cada um deles, tá? Mostrando os procedimentos de reparo para cada um deles. Isso aí no caso do iPad, né? Temos aqui a placa eletrônica do iPad. Nós discutimos também qual a função de cada chip desse aí, os possíveis defeitos que cada um pode provocar no funcionamento do tablet, né, do iPad, né? Porque discutimos também as ferramentas e equipamentos que são utilizados. Aí só está mostrando só uma chave, mas nós temos várias outras ferramentas, né, que nós vamos mostrar durante o treinamento, né? E o outro equipamento, né? Nós temos as características técnicas do iPad, né? Que nós discutimos também durante o treinamento. Mas agora nós vamos falar sobre as características técnicas do iPhone. Também usa sistema operacional iOS. Aí temos aí antena integrada, o peso, as frequências que o iPhone trabalha, né? O chipset que ele utiliza, o processador. Lembrando, gente, que a gente está falando genericamente, tá? Cada iPhone, nós temos aí o iPhone 3, o iPhone 3GS, tá? Temos o iPhone 4, temos o iPhone 5. Cada iPhone desse muda as características técnicas, tá? Então é muito importante que você tenha uma lista ou uma relação quais são as características de cada um, porque o seu cliente vai perguntar qual a diferença do 5 para o 4, qual a diferença do 4 para o 3, do 3 para o 3GS. Então é importante que você saiba, tá? Por quê? Porque inclusive tem diferença de preço. Você vai comprar um iPhone 5 hoje, quanto é que é? 2.000, 2.000 e poucos reais. Você vai comprar um iPhone 3GS, quanto que é? 600, 700, 800 reais, tá? Então tem muita diferença. Então é muito importante que você esteja ligado nessas diferenças de características de um equipamento para o outro. Isso também em relação ao iPad, né? Você tem um iPad 1, tem um iPad 2, tem o geração 3, geração 4, né? Então tem várias diferenças, né? Então aqui nós temos aí resolução, tipo de tela, se tem multitoque, tamanho da câmera, de megapixel, né? Então cada equipamento possui características diferentes um do outro, tá? Autonomia de bateria, em stand-by ou em conversação. Então cada uma dessas características, gente, vai mostrar as diferenças
entre um equipamento e outro, né? Aqui nós temos também os procedimentos de desmontagem do iPhone, né? No nosso exemplo aqui a gente está usando o iPhone 3G, né? Então você vê aí que primeiro você tira o cartãozinho SIM, né? Depois você tem alguns procedimentos que você abre ele facilmente. Já tem outros que você usa uma ventosa para poder tirar a tela de LCD, de touchscreen, que é essa tela de vidro da frente, tá? Então, cada equipamento, gente, tem uma forma diferente, tá? No material que os participantes do treinamento recebem, recebe um cartão SD de 16 GB, tá? Com manuais técnicos de desmontagem de vários modelos de iPhone e iPad, tá? Então esse material didático ele vai num cartão de memória de 16 GB, tá? Então tem lá o procedimento de desmontagem do 3G, do 3, do 4, do iPad 1, do iPad 2, do iPad 3, tá? Então são materiais que não tem como a gente dar impresso porque é muita página, tá? Então nesse caso aqui é o procedimento para desmontagem do 3G, do iPhone 3G, né? Todo o procedimento. Uma outra coisa que tem que ficar claro, gente, é que tanto o iPad quanto o iPhone, quando eles der problema de bateria, você vai ter que fazer todo esse procedimento. Não é igual um celular comum, que você abre aquela tampinha de trás ali e você tem acesso a trocar a bateria. No caso dos iPads e dos iPhone, não. Você tem que saber desmontar efetivamente o equipamento, tá? Então, são equipamentos que você vai desmontar, mas depende de modelo para modelo, tá? Então, nós temos aqui os procedimentos para esse modelo aí, tá? Mas temos também os procedimentos para o 3GS, para o 3, para o 4, para o 5, tá? E cada um é um procedimento diferente, tá? Não são iguais. Muito embora fisicamente eles possam parecer equipamentos iguais, mas são equipamentos diferentes, tá? Na parte de hardware, tá? Uma outra coisa que a gente discute no treinamento é a análise de datasheets e funções de chips, né? Para você saber analisar a placa eletrônica, qual a função de cada chip desse, porque vai chegar o ponto de que, por exemplo, você pega um iPhone ou um iPad desse aí, o equipamento custa R$2.000. Você vai ter que chegou à conclusão de que o problema é a placa eletrônica, né? Muitas das vezes, gente, dá para se consertar, tá? Às vezes é um problema de solda fria, que é um procedimento que nós já discutimos aí nos nossos treinamentos de manutenção de notebook e tablet, né? Inclusive no curso de manutenção de iPad e iPhone, nós temos também a parte de retrabalho em BGA. Por quê? Se você notar aí, nesse exemplo que está mostrando aí, você tem vários chips BGAs aí, tá? Então você tem vários chips BGAs aí, ó. Esse da esquerda embaixo, o lado da direita. Eu só estou vendo um aqui no meio, que é esse chip do meio aqui, que ele é SMD. Os outros são todos BGA, tá? Aqui de novo, ó, uma placa eletrônica do iPhone mostrando a função de cada chip, tá? A função de cada um, a numeração de cada um. Então você tem, através dessa referência que está aqui do lado de cada chip, gente, você tem como baixar o datasheet dele e saber qual é a função, porque na hora de fazer uma análise de defeito, você precisa saber quem é o responsável por executar determinada função. É o chip tal. Então, se você tiver conhecimentos e habilidades para substituir componente, que é uma coisa que a gente também mostra no curso, tá? Você tem que saber usar uma estação de ar quente,
você tem que saber usar um multímetro, uma estação de solda, tá? Então são procedimentos que nós mostramos no nosso treinamento e praticamos, tá? Porque não adianta você só saber desmontar e trocar peças, né? Porque eu conheço muita gente que conserta equipamentos só trocando peça. Agora, na hora de trocar um capacitor, na hora de trocar um determinado componente, a pessoa não sabe. Então, é um profissional incompleto, tá? Então a gente procura transferir toda esse conhecimento para vocês aí, tá? Mostrando a função de cada chip, né? E as conexões externas que tem do equipamento com outros dispositivos. Aqui já é uma placa eletrônica do iPhone 4, né? Você vê que já possui diferenças para a placa anterior, que era de um 3GS, tá? Então você vê que a Apple, ela é uma fabricante que, digamos assim, ela se preocupa em colocar as coisas bem ordenadas, né? Então é por isso que muita gente às vezes diferencia a Apple de outros fabricantes, apesar de ser equipamentos caros, mas são equipamentos que têm uma certa qualidade de fabricação, né? E também de durabilidade, né? Então aqui nós temos algumas dicas para você aumentar a autonomia e a vida útil, né? Duração da bateria significa o tempo que o seu telefone funcionará antes que seja necessário recarregá-lo outra vez. Já que se fala em vida útil, refere-se à quantidade total de tempo que a sua bateria durará antes que seja necessário substituí-la, tá? Então, tem que tomar cuidado, né, com os termos, né? Duração da bateria e vida útil da bateria, né? Vida útil ela vai durar 1 ano, tá? Mas durante esse 1 ano ela vai ter vários ciclos de carga e descarga, né? Então a duração da bateria, ela dura quantas horas? Ela dura 8 horas, dura 10 horas, né? Então você vai notar que nesses equipamentos vai chegar uma hora que a duração da bateria começa a diminuir, ou seja, a bateria ela já está começando a perder a vida útil, né? Fica velha, né? Então uma coisa que tem que tomar cuidado também é com a temperatura ambiente, né? A recomendada é entre 0 e 35 graus, né? Agora, se você tem necessidade de usar o equipamento numa temperatura alta ou numa temperatura muito baixa, não quer dizer que ele não vai funcionar, mas quer dizer que a vida útil da bateria ela vai diminuir, tá? Então fique atento a isso aí. Aqui algumas dicas para você aumentar a vida útil. Quanto mais o sistema operacional, quanto mais recente o sistema instalado, mais chance tem ela durar mais, pois os engenheiros estão constantemente procurando soluções por software para economizar energia, né? Então existem alguns aplicativos, gente, que você pode instalar tanto no iPad quanto também nos outros tablets de sistema operacional Android, né? E creio também que o Windows Phone, que esses aplicativos eles gerenciam o uso inteligente da bateria, ou seja, aplicativos que não estão sendo usados, né, ou funções que não estão sendo usadas naquele momento, automaticamente se autodesligam, tá? Então é interessante você depois analisar esses aplicativos que fazem esse gerenciamento, tá? Então, por exemplo, se você não tem nenhum equipamento ou Bluetooth para ligar o seu equipamento, seja iPhone ou seja iPad, deixa o Bluetooth desativado, né? Ou então, se não tem necessidade de você usar o GPS, né, do telefone ou do tablet, se tiver, deixa também desabilitado, né? Então, todos esses, digamos assim, operações, tanto de Bluetooth quanto serviço de localização, eles consomem bateria. Então, se você não estiver utilizando, para que eles estão utilizados, né? Então,
Outra coisa, quando não há cobertura de rede ou o sinal é muito fraco, o telefone gasta mais energia. Quando você está em viagem, por exemplo, o telefone ele fica tentando digamos assim, se ligar àquelas torres que tem nas cidades. Então, aquilo ali, gente, aumenta o consumo da bateria. Se você acha que não tem necessidade de usar o telefone em viagem, desliga ou então coloque em modo avião, né? Por quê? Porque dessa maneira o equipamento ele não vai ficar tentando se conectar às torres de transmissão, tá? Então você vai economizar também bateria, né? As baterias utilizadas hoje em iPhone, iPads e notebook, né? E tablets são baterias de lítio, de íons de lítio, né? Não possui o efeito memória, ou seja, não é preciso carregar a bateria até o total da capacidade e descarregar totalmente, tá? Ao contrário da bateria de níquel-cádmio, porque muita gente fala, não, tá viciada. Vício não existe, tá, gente? Não existe mais efeito memória nas baterias atuais. O que existe às vezes a bateria ela se danificar, tá? O que elas têm, elas possuem ciclos de carga, tá? Então, aqui, por exemplo, a bateria do iPhone está projetada para reter até 80% de sua capacidade original por 400 ciclos completos de carga e descarga. Então, até esses 400 ciclos de carga e descarga, tá? A bateria funciona normalmente. Depois que ultrapassa esses 400, ela começa a diminuir a vida útil, a duração da carga, tá? Então a melhor maneira de manter a vida útil de uma bateria de lítio é carregá-la frequentemente, pois é importante manter os elétrons em movimento de vez em quando. Também deve-se evitar ao máximo que ela se descarregue totalmente. Se isso estiver para acontecer, o melhor é desligar o aparelho. Se ele desligar sozinho por falta de carga, não tente ligá-lo. Conecte-o na energia e deixe-o ligar por si só. Geralmente leva 10 minutos para isso. Segundo a Apple, é importante completar pelo menos um ciclo de carga por mês. Carregar a bateria em 100% e depois usar até o aparelho desligar sozinho. Então, gente, o que acontece? Você não deve deixar equipamentos, iPhone, iPad, nem notebook, nem tablet parado muito tempo. Se você deixar lá equipamento parado lá mais de um mês, aquela bateria ela vai se descarregar e pode se danificar. Porque se ela descarregar totalmente, depois você não consegue fazer ela voltar a funcionar. A não ser que você dê um choque nela, você dê isso aí a gente faz muito em laboratório, tá? A gente dá uma carga externa nela e a gente consegue fazer, muitas das vezes, ela voltar a funcionar, tá? Então, para aumentar a autonomia e vida útil, desligar o push do meio, né? Se você puder esperar 15 minutos para saber se recebeu um e-mail, então o ideal é desligar o modo push do meio, que é o sistema que informa em tempo real a chegada de alguma mensagem. Ou seja, você pode desabilitar esse recebimento de mensagem, tá? Desligando, tá? Você vai estar economizando também energia, tá? Então, são funções que você pode desabilitar para que você tenha mais bateria, né? Agora, se você não tem necessidade, então tudo bem, então gasta a bateria, né? Outra coisa o brilho da tela. Você pode também, de uma certa maneira, diminuir, tá? Diminuir o brilho da tela, né? De acordo com a necessidade que você tiver, tá? Você pode colocar até que a sua visão seja perfeita, tá? Porque tem gente que deixa no máximo e o máximo vai gastar mais bateria, tá? Aí temos também o equalizador, tá? De música, de som, você pode também desativar, tá?
desligar o Wi-Fi quando não houver necessidade, tá? Desligar o 3G quando não houver necessidade, tá? Então são todas operações, gente, que você pode desabilitar e ter um bom funcionamento. Isso aí é um site muito bom. Depois, quem puder, anota aí, é www.ifixit.com, tá? Lá você tem vários tutoriais para desmontagem e montagem de diversos equipamentos, tá? Se você usar o navegador Chrome, ele próprio pode traduzir, tá? Então depois visitem aí esse site aí, ifixit.com, que é um site muito bom para nossa área. E aqui, gente, nós temos aí o programa do curso de manutenção de iPad e iPhone, que nós vamos iniciar agora no final de janeiro, né? De 28 de janeiro a 1º de fevereiro, nós vamos ter um treinamento aqui no Rio de Janeiro, né? Então nós vamos falar sobre informática básica e sistema operacional iOS, configurações básicas do iPad e do iPhone, né? Aprender a utilizar ali aquela configuração de Wi-Fi, 3G, som, vídeo, o navegador Safari, né? Que é o que é usado pela Apple, a utilização do iTunes e o iTools, né? Aplicativos para operações básicas, o Word, o iBook para ler livro, Keynote para desenvolver apresentações em PowerPoint e outros aplicativos. Mas a gente só vai falar isso rapidamente, porque isso aí é a nível de usuário, tá, gente? Então o ideal é que você já seja um usuário de iPad ou de iPhone, para que você possa vir dar uma boa manutenção no equipamento que chegar na sua oficina, tá? Então, ou você adquirir um equipamento desse para você aprender. A operação básica dos iPad e dos iPhone, botão liga-desliga, espera, o dock para carga e comunicação externa, botões de home, som, volume. Isso tudo a gente vai aprender onde se localiza, porque são, digamos, peças de hardware que passíveis de acontecer defeito, de quebrar, de danificar. Tá? Então você tem que saber onde é para que você possa vir a aprender a trocar também, né? Vamos falar sobre os procedimentos para aumentar a autonomia e a vida útil de baterias, fazer troca de baterias, falar sobre as características técnicas de funcionamento e vamos também falar e mostrar conhecimentos para manutenção eletrônica, né? Como eu falei, né? Eu sei que tem muita gente que não sabe o que é um componente eletrônico, então nós vamos falar, muito embora a gente peça já esse pré-requisito, mas a gente sabe que nem sempre dá, né, gente? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses procedimentos de manutenção eletrônica e retrabalho de solda PTH, SMD e BGAs, tá? Para que você tenha um conhecimento de como que funciona a sua placa eletrônica, tá? Vamos falar sobre os procedimentos utilizados para diagnosticar defeitos, tá? Vamos falar de interpretação de esquemas eletrônicos de iPads e iPhone, né? Você no seu material didático você vai receber também esquemas eletrônicos desses equipamentos. Vamos falar sobre manutenção via software, né? Que é usando arquivos e aplicativos de manutenção. E discutir também sobre os principais defeitos, as causas e as soluções aplicadas, tá? Nesses equipamentos. Vamos mostrar diversos procedimentos de desmontagem, tanto de iPhones e substituição de componentes, né, de iPad e iPhones. Vamos falar sobre ferramentas e equipamentos utilizados, ferramentas específicas para manutenção de iPad e iPhone. Vamos dar alguns fornecedores de equipamentos e ferramentas, fornecedores de peças de reposição, suporte online durante e pós-curso, né? Através de MSN, Skype e aqui da nossa sala online, né? Fórum técnico para suporte técnico. E também estamos cadastrando os profissionais que fazem curso conosco
e colocando no nosso site, porque aí empresas e clientes que queiram que estejam necessitando desses profissionais, de acordo com a sua cidade, vão acessar os dados desses clientes, desses profissionais, né? Então nós temos aí três turmas, turma A, B e C. Uma vai ser de segunda a sexta, de 8 às 13. A outra turma vai ser de segunda a sexta, de 17 às 22. E a outra turma vai ser segunda, terça e quarta, né, de 4 a 6 de fevereiro, né? Essa previsão de data, gente, só vai ser cumprida caso a gente consiga um número mínimo de 4 alunos, tá? Então, a gente está pedindo aí quem tem interesse de participar dos treinamentos que faça um depósito de 20%, né, para poder confirmar a turma, tá? Então, só a partir desses 4 alunos, né, a turma só tem um total de 8 alunos aqui no Rio de Janeiro. Então, agora, quem tiver interesse também em não ficar de fora, né, nós temos aí umas promoções aí. Até o dia 20 de janeiro, você paga à vista o valor de R$700. Até o dia 25, 800. Até o dia 25, 800. E após o dia 25, você vai pagar o valor cheio, né, que é o valor à vista. Isso se houver vaga ainda, tá, gente? Se a turma de 8 alunos já se completar, a gente não tem como abrir mais espaço aqui no Rio de Janeiro. Em outras cidades, né, a gente até tem essa condição, mas aqui no Rio de Janeiro nós não temos, tá? Aqui também temos uma relação de ferramentas, né, que a gente depois passa para vocês aí, via e-mail, via MSN, tá? E nós usamos todas essas ferramentas aí. Ok, gente? Então estamos terminando agora essa nossa palestra. Eu vou abrir agora para perguntas, para a gente discutir alguma coisa sobre o que se falou aqui durante o treinamento, tá? Aqui durante a palestra. Quem tiver alguma pergunta a fazer, eu estou à disposição, tá? Então, para quem chegou depois, meu nome é Marcos Jerônimo, sou instrutor aqui do Clube dos Notebooks e Tablets. E estamos terminando aqui agora essa palestra sobre manutenção de iPad e iPhone, né? Então eu vou agora dar atenção ali ao chat. Quem tiver perguntas a fazer, eu estou à disposição. Muito obrigado pela presença de todos, né? E espero revê-los aí no treinamento, quem tiver interesse de participar, ou em outras palestras aí que nós estamos programando para esse ano aqui na nossa sala online, tá? Muito obrigado aí pela presença. Um abraço.